E Maria semeando amor, paz e todo conhecimento sobre a espiritualidade, né? Principalmente em saber quem somos, o que somos, para onde vamos, o que será de nós todos. E assim, gente, devagarzinho nós vamos nos conhecendo e conhecendo outros e ajudando também naquilo que for possível. Estávamos falando sobre a espiritualidade no que se diz respeito ao desencarne, que os espíritos vêm, que depende tudo, o desencarne como encarne, depende tudo conforme aquilo que nós já fizemos, né? Ou deixamos de fazer também. Eis aí porque os espíritas, então, conforme já foi falado, encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos na Terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam com a mesma confiança com que aguardaram o despontar do sol após a noite de tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outrossim, dos fatos testemunhados, da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritos, a alma não é abstração, ela tem um corpo etéreo, que se define ao pensamento, ao que muito é para fixar as ideias sobre as suas individualidades, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repouso sobre alguma realidade. Não se nos apresentam mais como chamas fugitivas, que nada falam ao pensamento, porém sobre uma forma concreta, que antes nos mostra como seres viventes. Só estou dizendo, né, que os espíritos não são uma chaminha que aparece. Por enquanto, gente, como nós temos o perispírito, ele vai aparecer como ele era quando era encarnado aqui na Terra, né? Só apareceria assim, mas só o espírito, mas isso só quando nós estivermos isentos do perispírito, né? Que aí seria uma outra definição do espírito em si, sem o perispírito. Bom, além disso, uma vez perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós o mundo corporal e o mundo espiritual, identificando-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não é mais permissível e a dúvida acerca do futuro desaparece. O temor da morte encara-se a sua aproximação a sangue frio, com os quais aguarda a libertação pela porta da vida e não pela porta do nada. Então está falando, explicando mais uma vez sobre a parte que nos diz respeito a todos nós, né? Que é a morte, a vida, a continuação de tudo. E assim por diante. O céu, né? Nos demos sempre falando sempre o céu, o inferno, o que seria do inferno, o que seria, será que existe, será que não existe, porque existe. Em geral, a palavra céu designa o espaço indefinido que circula a Terra, e mais particularmente a parte que está acima dos nossos horizontes. A Terra não é mais o eixo do universo, porém, um dos menores astros que rola na imensidade, o próprio Sol, mas não é do que o centro de um turbilhão de planetas. As estrelas são outros tantos e inumeráveis sóis em torno dos quais circulam mundos sem conta, separados por distância apenas acessíveis ao pensamento.
Nesse conjunto grandioso, regido de leis eternas, reveladoras da sabedoria e onipotência do Criador, a Terra não é mais que um ponto imperceptível e um dos planetas menores, menos favorecidos quanto à habitabilidade. Revelando-nos a ciência, mundos semelhantes ao nosso, Deus não pode tê-los criados sem um objetivo. Antes deve tê-los povoados de seres capazes de os governar. Bom, então está falando sobre o nosso planeta, né? Que agora nós temos outra mentalidade e não é como na época da Idade Média, né? Que tinham aqueles cientistas, filósofos, nossa, quantos, né? O Copérnico, Kepler, muitos deles falando sobre a Terra, sobre o Sol. Então, queria-se naquela época só existia a Terra, né? Como um mundo, e que o Sol era o rei de tudo. Mas não é, né? Porque nossa constelação é uma e existem milhares de constelações por aí afora, com seus mundos, muitas vezes mais adiantados que a Terra, né? E a Terra está caminhando, né? Está mudando de grau, porque o primeiro grau é o mundo dos primitivos, o segundo mundo de prova e expiação, o terceiro de regeneração, que é o que a Terra está passando já há algum tempo. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Então, gente, as pessoas ficam, muitos que a gente conversa e fala, eles pensam que vai ser de uma hora para outra, em 5 minutos. Não é assim, a natureza não dá passo. Devagarosamente, vai desencarnando num espaço de tempo, alguns num terremoto, outros num incidente maremoto, ou num vulcão, numa queda de avião. E assim os espíritos vão gradativamente passando para o lado espiritual e separando aqueles que deverão voltar e os que deverão ser encaminhados para outros lugares, que é isso que está acontecendo no momento. E, como vocês viram, o homem compõe-se de corpo e espírito, como já foi falado. O espírito é o ser principal, racional e inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito temporariamente para preenchimento de sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu andamento. Sem isso, não dava para ninguém reencarnar, não dava para ninguém fazer parte do mundo material que é necessário para a nossa evolução. O corpo usado destrói-se e o espírito sobrevive à destruição, né? Privado do espírito, ele é apenas a matéria inerte, deixando o corpo, torna o mundo espiritual, onde sairá só para a próxima reencarnação. Existe, pois, 2 mundos, o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado de espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, graças à própria materialidade do envoltório, estão ligados à Terra, ou a qualquer globo. O mundo espiritual, em toda parte, tanto ao redor de nós, como no espaço, sem limite algum assinalado. Em razão da natureza fluídica do envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se locomoverem, pensamentos penosamente, né, no solo, transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, vocês estão vendo que lá do lado de lá, gente, há aqueles espíritos que ainda estão presos, preso no modo de falar, ele anda, né? Como nós que estamos idosos, andando quase que rastejando, gente. Mal levantando o pé, caminhando para cá, caminhando para lá. Agora, outros que estão mais adiantados, só pelo pensamento, ele vai aonde ele bem entender, né? E eles voam. Tem muitos que voam pelo espaço afora, como se fossem pássaros. E outros volitam.
Então, acima do solo. Eles andam acima do solo. Mas tudo isso de acordo com a sua evolução, de acordo com aquele espírito. Que os irmãozinhos ignorantes, os que não dá para eles entenderem as coisas, para eles conhecerem também. Às vezes não é tanto por maldade, gente. É que ele está evoluindo. Por exemplo, um espírito que saiu do mundo primitivo, lá da selvageria, né? E, de uma hora para outra, ele não pode, como é que se fala, viver como o outro que tem maior entendimento.